Síntese do profeta Isaías. Vamos agora ao item 45. A queda de Babilônia. Estudando Isaías 47, versículos 1 a 15. O versículo 1 diz: Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia. O capítulo anterior anunciou a queda dos deuses da Babilônia. Esse capítulo anuncia a queda da cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia era extremamente fortificada e eles se gabavam dos seus muros, dizendo: Eu sou e fora de mim não há outra. Mas Deus diz que em um momento, no mesmo dia, lhe sobrevirá toda a destruição. A profecia se cumpriu, pois Daniel relata que a cidade da Babilônia caiu em uma noite. Se essa profecia fala também da Babilônia apocalíptica, essa referência é facilmente aplicada à Igreja Católica, que diz: Eu sou e fora de mim não há outra. Também essa Babilônia apocalíptica cai em uma noite, derrubada pela besta que sobe do mar, que é o anticristo. Vamos ler esse versículo já. Então, a Igreja Católica, ela fala isso: eu sou e fora de mim não há outra. Sim. A Igreja Católica, ela defende que ela era única e defende que ela ainda é a única igreja de Jesus na Terra. Ela fala que até a reforma, que ela não chama de reforma protestante, ela chama de revolta protestante, né? Ela fala que ela era a única igreja. Infelizmente, tanto Lutero quanto Calvino defendiam que ela era a única igreja que se desviou. Mas a verdade que nós vemos na história é que, na verdade, a Igreja Católica, ela nunca foi igreja de Jesus. A Igreja Católica sempre foi uma instituição político-religiosa fundada pelo Império Romano. Ok? Nós encontramos sinais da igreja verdadeira fugindo da Igreja Católica em todos esses séculos que a Igreja Católica diz ser a única, ou dizer ser a Igreja Mãe. Então é interessante que essa profecia de Isaías sobre a Babilônia, o que ela falava, que ela dizia que ela era a cidade, ela era a única, tá ok? Essa profecia, ela é aplicada à Igreja Católica, porque ela fala que ela é isso, que ela é a Igreja Mãe, que ela é a única representante de Deus na Terra. E você veja que, além dela querer tomar o posto, né, da verdadeira Igreja de Jesus, que ela perseguia e matava, ela quer tomar até o lugar do Espírito Santo. Porque, biblicamente, quem é o substituto de Jesus aqui na Terra? Né? Jesus Cristo prometeu que iria enviar o Espírito Santo, tá bom? Que ele subiria e o Espírito Santo viria. Ou seja, o Espírito Santo é o substituto de Cristo aqui na Terra. A igreja, a única coisa que ela substitui Cristo é na pregação, ok? Mas o substituto de Cristo na Terra é o Espírito Santo. E o que vem escrito nas vestes do Papa? Vem escrito lá: vigário de Deus. Ou seja, vigário de Deus significa substituto de Deus. Então, esse termo, como Isaías descreve a Babilônia, fundada por Nimrod, a cidade que se dizia única, tá bom? Aplica-se claramente à Igreja Católica. E para descrever para vocês como era a cidade de Babilônia, diz a história, a Enciclopédia Novo Conhecer descreve a cidade de Babilônia como uma cidade cercada por 3 muros, 3 muralhas. E diz que a muralha era tão larga que aquelas bigas, aqueles carros puxados por animal, poderia andar até 2 bigas em paralelo em cima da muralha. E diz que entre uma muralha e outra haviam fossos, né, de águas, onde tinham crocodilos, animais. Então o indivíduo, para invadir a Babilônia, ele tinha que pular uma muralha, cair num fosso daquele, encarar crocodilo, subir outra muralha, cair num outro fosso, subir outra muralha para chegar na Babilônia. Então, segundo a história, como que Ciro conseguiu fazer isso? Né? Na verdade, a estratégia que ele usou seria a seguinte: esse fosso entre as muralhas,
ele era alimentado pelo rio Eufrates. Então o rio Eufrates ele entrava pela cidade, alimentava esse fosso, e também ele formava um rio dentro da cidade, onde ali foi criado até os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Tá bom? Então existia um ponto em que o rio ele vinha passando por uma longa laje que havia, ok? Que um soldado inimigo precisaria mergulhar no rio para sair do outro lado. Esse muro era tão longo que ele já sairia sem fôlego do outro lado, e lá teriam soldados para atacá-lo. Então ninguém fazia isso. Mas segundo Daniel capítulo 5, essa cidade caiu em uma noite. Como isso pode acontecer? Diz a história que Ciro, ele desviou o curso do rio Eufrates, e assim aquele local por onde o rio entrava, ele ficou na verdade seco, e os soldados de Ciro entraram ali por aquele rio seco, aquela área seca, e conseguiu entrar na cidade, que segundo Daniel estava havendo uma grande festa. Então eles não estavam esperando uma invasão, não estavam prevenidos. E assim Ciro tomou aquela grande cidade que dizia: eu sou e fora de mim não há outra. Ele fez isso em uma noite. Vamos ler lá Daniel capítulo 5, versículo 30 e versículo 31, que diz o seguinte: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo ocupou o reino da idade de 62 anos. Dario foi o homem que Ciro colocou para governar a Babilônia. Então, lendo esse capítulo 5 de Daniel, é interessante, porque relata que ele estava fazendo uma grande festa, pegou os vasos de ouro, pegou o castiçal lá do templo, que eles haviam trazido do templo de Jerusalém, e colocou ali para eles se vangloriar, Esses são os objetos lá do templo do Deus dos israelitas que nós vencemos. Na interpretação deles, que Bel venceu, que Marduk venceu. E diz que exatamente sobre o castiçal apareceu uma mão que escrevia Mene, Mene, Tekel, Farzim. Então, se você quiser ler esse versículo de Daniel, está no versículo 5, Daniel capítulo 5, versículo 5. Eu vou ler um pouquinho antes, Daniel capítulo 5, eu vou ler o versículo 4, diz que eles estavam bebendo vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de cobre, de ferro e de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal. Então o castiçal que havia sido capturado lá do templo de Jerusalém, estava ali participando, eles trouxeram ali para poder se vangloriar. Então, defronte do castiçal apareceu aquela mão escrevendo na estucada parede do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um em outro. O indivíduo ficou com tanto medo que batia um joelho no outro. E o versículo 7, vai dizer que ele vai dizer para introduzir os astrólogos, caldeus, adivinhadores. Ninguém vai poder traduzir porque estava escrito em hebraico, tá ok? Eram poucos aqueles que sabiam de ler hebraico, eram os israelitas que sabiam ler hebraico. Então Daniel vem, tá ok? E interpreta aquela escritura dizendo: pesado foste na balança e achado foste em falta. Então essa profecia de Isaías se cumpriu naquela Babilônia, aquela cidade que eles diziam, segundo a enciclopédia Novo Conhecer, poderia resistir a um cerco de 23 anos. A Babilônia tinha tanto recurso dentro dela, para plantar e colher, que se fizesse um cerco por 23 anos, eles falavam: pode ficar aí do lado de fora, nós não temos problema, podemos ficar sem receber alimentos ou sem fazer comércio por até 23 anos. Não? E ela acabou caindo em uma noite. Bom, agora falando sobre a Babilônia apocalíptica,
Apocalipse capítulo 17, versículo 16 diz: e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, que é chamada também de Babilônia apocalíptica, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então, quer dizer, essa Babilônia apocalíptica é a Igreja Católica. E no capítulo 18, versículo 10 de Apocalipse diz: quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva, como que declarando, o rei Jesus vive, só que eu não sou viúva, mas eu estou assentada como rainha, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Então a descrição bíblica aqui, ela se enquadra bem na história da Igreja Católica, ok? Aquela que esteve reinando sobre os povos, assentada sobre os povos e que reinando sobre os reis. Nenhuma outra instituição na história, ok, pode ter essa característica, E também, como nós vemos, que ela manteve algumas doutrinas da Babilônia antiga e dos povos pagãos em geral.